Olá, membro do Grupo de Pesquisa em Gestão e Educação Ambiental PGEA, e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa, que é Educação Ambiental nos Comitês de Bacia Hidrográfica, uma revisão bibliográfica sistemática, cujas coautoras são Angélica Morales e Cristiane Bernardo. Então, na década de 1980, começam as discussões sobre mudanças na gestão dos recursos hídricos. E mais tarde, em 1997, é promulgada a Política Nacional de Recursos Hídricos, mais conhecida como Lei das Águas. Essa política, ela estipula que a bacia hidrográfica, ela institui que a bacia hidrográfica seja uma unidade territorial da implantação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E com isso, é criado os comitês de bacia hidrográfica. Os comitês, também conhecido como Parlamento das Águas, eles contam com representantes da sociedade civil, do poder público e dos usuários de água. É um fórum de discussão e de deliberação dos recursos hídricos. Nesse contexto, então, a educação ambiental, ela é um importante mediador das questões. E a Política Nacional de Educação Ambiental, promulgada em 1999, e o PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, eles estão em consonância com a Política Nacional de Recursos Hídricos, porque esses documentos, eles exigem que os projetos de educação ambiental com a temática dos recursos hídricos tenham princípios participativos, práticas interdisciplinares, para fomentar a consciência crítica dos sujeitos sobre as questões socioambientais. Então, diante dessas informações levantadas aqui, o objetivo desse estudo é levantar a, as publicações científicas acerca da educação ambiental na gestão de recursos hídricos, por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, a fim de ter um embasamento teórico científico sobre a temática, sobre o assunto. A metodologia utilizada foi baseada na RBS de Conforto 2011, que divide a RBS em 3 fases. Primeiro, a fase A de entrada, que é a delimitação de algumas informações preliminares, como a base de dados, que aqui foram utilizadas a Scopus, a Web of Science, a Cielo e também o Google Scholar. O string de busca foi definido a partir das palavras-chave que foram identificadas em algumas leituras preliminares sobre o assunto, e foi utilizada a ferramenta START, que é um software livre desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos, que é um software que ajuda no gerenciamento desses artigos. Também foram definidos critérios de inclusão e de exclusão, onde os critérios de inclusão, onde o título, palavra-chave e resumo deve conter obrigatoriamente educação ambiental e mais alguma das palavras encontradas no string de busca, realizar correlação entre os conceitos abordados, apresentar análise ou definição sobre algum dos conceitos, e os critérios de exclusão é não realizar correlação entre os conceitos, utilizar os conceitos abordados, mas não como a finalidade da pesquisa, e incompatibilidade com o tema. A fase B de processamento é a busca dos artigos em si. Então, houve a busca, né, nas bases de dados e a aplicação dos critérios de inclusão e de exclusão. Ao final dessa etapa, foi selecionados 18 artigos para leitura completa e para a construção do estado da arte em si sobre o tema proposto. Então, o que os artigos trouxeram?
Primeiro, com relação à gestão participativa, os autores falam que a definição do conceito de gestão participativa por lei, ela não assegura que isso ocorra na prática. Isso porque o Brasil, ele não tem uma tradição de participação social. Isso se deve pela discrepância, né, com relação às diferenças econômicas, sociais e culturais, né, as diferenças sociais. Então, o PNEA, ele não tem um rebatimento espontâneo sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. E com isso, os autores reforçam que a educação ambiental, ela é um eixo importante para fortalecimento dessas políticas. Quanto às experiências de educação ambiental levantadas pelos autores, eles observaram que há uma divergência entre o plano de intenções e o plano de ações, onde o plano de intenções tem uma abordagem de uma educação ambiental crítica, e o plano de ações, ele já tem uma abordagem tradicional conservadora. Os autores atribuem isso às diferentes visões, né, entre os membros, aos interesses políticos, né, e às expectativas dos membros dos comitês. Então, é importante que os comitês, eles tenham uma formação e um entendimento, né, sobre as concepções de educação ambiental, e que formem, principalmente os membros da sociedade civil de classes mais baixas, para qualificar esses sujeitos para se articularem, né, e para atuar em prol do meio ambiente e também para fomentar lutas por transformações sociais. Sobre os projetos e iniciativas de educação ambiental que foram levantados pelos autores, eles demonstram que os projetos de educação ambiental, eles têm concentração e abrangência só na educação formal, né, em ambiente escolar, e em poucas ações. Já os materiais educativos, né, uma avaliação sobre os materiais educativos, os autores, eles falam que esses materiais, eles cumprem seu papel de população por se tratar também de ter uma linguagem fácil e dinâmica. Então, eu concluo dizendo que a RBS, né, a metodologia da RBS, ela contribuiu para o alcance, né, desses artigos, mas demonstrou ter um baixo número de publicações, apesar de mostrar que tem um esforço, né, dos pesquisadores, porque foram encontrados artigos ao longo, né, dos 20 anos, mas que não demonstrou mudanças nas práticas dos comitês de bacia hidrográfica, né, mostrou que os projetos têm um grande foco na educação formal e ambiente escolar, com concepção conservadora, que diverge, né, das políticas, né, tanto da Política Nacional de Recursos Hídricos, quanto do PNEA e do PRONEA. E, com isso, observamos que a educação ambiental em comitês de bacia, ela deve ter foco na capacitação no âmbito da educação não formal e principalmente de representantes da sociedade civil, para que haja mesmo essa participação popular na tomada de decisão. Então, você vê uma diferença, né, um distanciamento entre a lei e a prática, seja por despreparo ou por falta de vontade política. Então, concluo dizendo que os comitês de bacia hidrográfica, eles perdem a materialidade da sua potencialidade. No mais, é isso, muitíssimo obrigado, deixo aí meu contato de e-mail para futuros contatos aí. Muito obrigada.